Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com as ciências, em especial aqui na transição aí entre a física e a biologia, em que a gente vai falar sobre o surgimento das células, beleza? Para isso, a gente vai precisar iniciar um raciocínio que começa com a compreensão do que foi a formação da Terra primitiva. Que Terra é essa? Estou falando do nosso planeta, do planeta Terra. O planeta Terra, quando ele surgiu, como a gente já viu lá na parte de astronomia, ele surgiu junto com o restante do sistema solar. Em especial, a gente acredita, porque não existe uma maneira de monitorar esse processo acontecendo, né? E nós não temos aí nada além dos indícios que levam a essa, né? Não é uma crença, mas a essa modelagem de formação do planeta, em que, de fato, para a formação da estrela que a gente tem principal, que é o Sol, um processo começou a partir de uma nebulosa, uma nuvem de poeira e gás que, devido à atração gravitacional, foi orbitando em torno dela própria e os choques super intensos entre os átomos que constituíam essa grande nuvem, isso deu origem aí à formação do nosso Sol. Então, em algum momento, aqueles choques foram ficando cada vez mais intensos, se transformando em choques em nível nuclear, ou seja, choques dos núcleos dos átomos. E foi por isso que a gente usou nas aulas passadas a analogia de que o Sol era uma grande bomba nuclear explodindo constantemente há bilhões de anos. Né? Então, uma explosão de uma bomba nuclear dura aí algumas frações de segundo. O nosso Sol está transmitindo a energia equivalente das explosões nucleares, que é isso que está acontecendo. Vários átomos de hidrogênio estão se juntando, formando átomos de hélio. Daí vem o nome Sol, né, que é de hélios, né, exatamente isso. E esses átomos, ao se formarem, liberam uma grande quantidade de energia, que é a energia que chega aqui a gente todos os dias quando o Sol nasce. Essa luzona que você está vendo aqui é a explosão que está acontecendo lá a 150 milhões de quilômetros de distância da gente. Beleza? Então, o nosso sistema solar se formou dessa forma. Se formou a partir de uma coisa que está numa temperatura altíssima, milhões de graus Celsius. E esses choques superenergéticos deram formação aí dos átomos que a gente tem aí ao redor, beleza? Né? Do nosso sistema solar. Muitos desses átomos são átomos mais pesados, átomos de carbono, de oxigênio, átomos de ferro. A gente acredita que os planetas são formados por esses átomos devido às características que a gente tem nos planetas, seja a existência de um campo magnético, seja os vulcanismos e a composição da lava vulcânica, como a gente viu aí nas rochas e tudo mais. Então a gente acredita, o nosso modelo mais aceito, o principal, é que de fato o nosso planeta em algum momento foi muito quente, a ponto de ele não ser uma pedra, uma rocha, como a gente chama, né? A gente chamou Mercúrio, Vênus, Terra e Marte de planetas rochosos. Por que rochosos? Porque a superfície deles tem rochas. E a gente deu inclusive nome para as rochas que a gente tem aqui no planeta Terra. Essas rochas, elas estão nesse formato, no estado sólido, bem na casquinha do planeta, porque a parte interna do planeta está em outros estados. A gente tem ali o manto, que é uma coisa meio gosmenta, e a gente acredita que o núcleo está totalmente líquido devido à altíssima temperatura e à pressão que existe, né, devido à gravidade de toda a parte externa que tem lá. Né? Então é como se fosse um ovo com uma casca dura e uma coisa meio mole lá dentro. E essa coisa meio mole é realmente aí a formação aí desses compostos de oxigênio, principalmente de ferro, que são os mais pesados que a gente tem. Porque nós temos razões para crer que esse modelo é um bom modelo. Pelo seguinte, a gente imagina, deixa eu trazer minha câmera para cá, a gente imagina que lá nos primórdios da Terra, estou falando de bilhões de anos atrás,
Antes da superfície da Terra efetivamente se formar, nós tínhamos um cenário parecido com esse aí. Uma atmosfera cheia de diversos gases aí, gás carbônico, nitrogênio, hidrogênio, e esses gases aqui na atmosfera terrestre, eles provocavam um fortíssimo efeito estufa, ou seja, o calor do planeta não conseguia se irradiar totalmente para o restante do universo. Então ele ficava tipo uma estufa mesmo, como se fosse um carro com os vidros fechados, que lá dentro está muito, muito mais quente do que a parte de fora. É como se esses gases estivessem formando uma barreira para impedir o calor de sair. Esse efeito estufa ainda ocorre, ainda bem, graças a Deus, nos dias atuais. E isso garante que durante a noite a gente não tem um período tão frio quanto a gente não teria se não tivesse aí a atmosfera. Né? Planetas sem atmosfera, na parte quente, né, no período mais quente, eles chegam a tipo 200, 250 graus. Né? E aí chega na parte fria, menos 100, menos 150 graus. Então, para não ter esse tipo de oscilação muito grande, né, a formação da atmosfera é essencial. A gente acredita que a nossa atmosfera mantinha a Terra muito, muito quente e que com isso, com o passar do tempo, quando eu falo passar do tempo, eu não estou falando minutos, horas, não. Eu estou falando com o passar de milhões de anos nessa situação, as primeiras camadas dessa grande gosma de lava que é o nosso planeta foi se solidificando, seja por meio de reações químicas que vão acontecendo, seja também pela perda de calor para o universo, que ela ocorre mais lentamente, mas ocorre, beleza? E aí essa lava foi formando uma grande casca que mantinha preso lá dentro toda a lava. Essa lava eventualmente conseguia alguns caminhos de fragilidade ali nessa casca e era cuspida para fora por meio de vulcanismos. Então, essa lava foi sendo cuspida para fora e formando aí as rochas mais antigas que a gente tem, que são as rochas que ficam aí na parte mais profunda, né, da crosta terrestre. Essas rochas, então, portanto, devem ter uma origem aí parecida com o vulcanismo que a gente conhece. Deve ser realmente aí lava solidificada, falando em termos bem simplificados, porque os estudos geológicos mostram coisas muito mais sofisticadas sobre isso, mas que não fazem parte do nosso objeto de estudo. Por que nós devemos acreditar que a Terra primitiva era de fato desse jeito, se ninguém esteve lá? Afinal de contas, nem mesmo a vida existia nesse período. Nós acreditamos porque outros planetas têm uma característica muito similar. Essa foto aí que vocês estão vendo, por exemplo, é uma foto real do planeta Vênus. Então, Vênus tem essa superfície aí, ó, realmente parecendo um monte de rochas empilhadas. Né? Ele tem também outras características, afinal de contas, ele deve ter levado muito choque de asteroides e tudo mais nessa parte sólida. Então, a gente acredita que o nosso planeta tem essa formação, assim como os outros planetas rochosos, porque eles se apresentam dessa forma. Né? Você vendo uma foto da superfície de Marte, você vê uma coisa meio arenosa, de fato. Né? Então é isso, sem água, sem nada. Era assim a superfície terrestre. Então a gente acredita que era esse grande caos aí de calor e lava. Com o passar dos milhares de anos, milhões de anos, as coisas foram mudando por aqui. E a superfície da Terra foi se modificando devido às diversas mudanças que aconteciam na atmosfera. Então, não se sabe direito de onde veio a água da Terra. Ela pode ter se formado no meio aí desses processos químicos que foram acontecendo devido a tudo isso que a gente viu aí que acontecia na superfície, essas altas temperaturas e tudo mais. Existe uma hipótese que pode fazer a gente acreditar que esse monte de água que a gente tem na Terra veio de um cometa que se chocou com a Terra. Isso pode ter acontecido, isso é improvável, afinal de contas a gente está aqui, né, há muitos milhares de anos e a gente não tem nem sinal de nenhum cometa prestes a se chocar com a Terra. Porque se isso estivesse acontecendo, a gente veria ele chegando de longe, porque tudo ao nosso redor é monitorado pelos nossos telescópios. Beleza?
Então acredita-se, uma das hipóteses é que um grande cometa nada mais é do que uma bolona de gelo, afinal, né? A gente já teve um breve comentário sobre isso lá nas aulas sobre os corpos celestes. E aí esse cometão deve ter dado uma baita pancada na Terra e misturou no meio daquele monte de lava muitas moléculas de água. Essas moléculas de água em alta temperatura formam nuvens, a nuvem vai lá pela gravidade, faz a chuva cair, e isso vai fazendo aparecer novos compostos. Compostos como a amônia, como o metano, o próprio hidrogênio, o gás hidrogênio, ele tem aí à disposição no processo de formação do próprio sistema solar, tanto que o Sol é feito basicamente aí de hidrogênio, sofrendo aí reações nucleares, formando hélio. Esse monte de coisas ao mesmo tempo, durante esse longo período de tempo, levou a uma sequência muito especial, que a gente acredita que é o que deu origem às primeiras células. Então, o nosso modelo principal de formação das células nós tivemos condições da Terra primitiva para a formação de moléculas muito especiais. Vou falar sobre elas ainda. Que condições são essas? Alta temperatura, muita concentração dessas substâncias aí na parte, externa, aí, no caso na atmosfera, e também a ocorrência de eletricidade por conta das nuvens. A gente acredita nisso não é à toa. Foram feitos experimentos, e aí eu já não estou falando de milhões de anos atrás, porque não existia seres humanos milhões de anos atrás, mas décadas atrás foram feitos experimentos em ambientes controlados em que, de fato, colocando água, amônia, metano, hidrogênio, colocando as condições da Terra primitiva num ambiente controlado e colocando vários raios, de eletricidade, que a gente consegue fazer isso atualmente, afinal, a gente percebeu que algumas moléculas primordiais, essenciais para a vida, de fato se formaram. Então a gente acredita que esse modelo deu origem às primeiras moléculas, que são as moléculas dos seres vivos, porque nós conseguimos reproduzir essa situação. Então, colocando essa situação acontecendo num ambiente controlado, se formam, a partir dessa composição da atmosfera primitiva, se formam substâncias chamadas aminoácidos. Por que os aminoácidos são substâncias especiais? Ora, aminoácidos, eles dão origem à formação de outras substâncias, no caso, proteínas. Proteínas são vários aminoácidos conectados uns nos outros. Então pensa comigo, se as condições da Terra primitiva dão origem a aminoácidos e as condições da Terra primitiva, na presença de aminoácidos, dá origem a proteínas, e proteínas são as substâncias que formam os seres vivos, nós podemos acreditar que existe essa sequência fundamental lógica na formação dos primeiros seres vivos, beleza? E o que esses seres vivos têm de tão especial? Para isso, nós vamos precisar falar um pouquinho mais sobre a Terra primitiva. Nessas condições, a Terra foi esfriando, a superfície terrestre foi esfriando, a atmosfera foi esfriando. E isso deu origem à formação de uma grande quantidade de água líquida sobre aquela superfície. Lembra a superfície que eu mostrei, que era tenebrosa, cheia de vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo? Nós ainda temos vulcões entrando em erupção, isso acontece em diversos lugares do nosso planeta até hoje. Mas a maior parte do nosso planeta já resfriou. A maior parte da crosta do nosso planeta já está no estado sólido, totalmente no estado sólido. E em cima dessa crosta, devido ao resfriamento e à composição da atmosfera, nós tivemos aí a formação de grandes porções de água. É claro que essas grandes porções de água não estão na temperatura que nós temos nos dias de hoje. Elas começaram como sendo grandes sopas super quentes e com a formação de diversas moléculas nessa sopa. Então, o que a gente acredita? Que essa sopa primordial deu origem aos primeiros aminoácidos. E os primeiros aminoácidos foram se juntando, deixa eu pegar uma corzinha melhor, esses diversos aminoácidos foram se juntando e formando as primeiras proteínas.
E aí, no meio dessa grande sopa de água, microscopicamente, isso aqui é invisível, tá? Isso aqui a gente só consegue ver com aparelhos microscópicos, né? E aí essas diversas moléculas foram se formando, e essas moléculas que foram se formando foram se multiplicando e ficaram lá de bobeira nessa grande sopa. A gente acredita que essa grande sopa de moléculas realmente realmente existiu e realmente deu origem a tudo que a gente conhece no dia de hoje. Por quê? Experimentos foram feitos provocando o aparecimento dessas grandes moléculas, reproduzindo as situações da grande sopa que se formou na superfície da Terra devido às condições da Terra primitiva. Veja, a gente não consegue partir do aminoácido para a proteína em um tempo muito curto. Isso aqui pode levar longos períodos de tempo, dias, meses, anos, décadas, milênios. Para isso aqui se estabelecer, todas as condições do clima da Terra primitiva tiveram que ser favoráveis para isso. E nós não descartamos a situação em que, devido a grandes aquecimentos e grandes resfriamentos sucessivos, que isso aqui aconteceu e foi destruído, aconteceu e foi destruído, aconteceu e foi destruído diversas vezes em sequência. Nós não temos essa informação, nós não estivemos lá e não havia nenhum tipo de monitoramento. No entanto, experiências feitas mostram que grandes proteínas e grandes cadeias de moléculas essenciais à vida de fato conseguem se formar nas condições que nós acreditamos que eram as condições da Terra primitiva. Beleza? E qual é a lógica disso tudo? A ideia é que existia um tipo de molécula muito especial, em que as diversas partes das proteínas, que nós chamamos aí de nucleotídeos, as diversas partes foram se juntando e foram formando cadeias numa ordem muito específica. E isso acontecia de uma forma completamente aleatória, mas que algumas cadeias de proteínas conseguiam a sensacional proeza de copiarem a si próprias. Se você não ficou chocado com essa informação que eu falei, então eu tenho que falar de novo. Algumas cadeias de moléculas conseguiram, de algum jeito, no meio dessa sopa primordial aí, no meio do líquido ali, quente, que era o oceano da época, essas grandes cadeias conseguiam, de alguma forma, juntar os caquinhos, os pedaços das proteínas que estavam lá jogadas por meio dos aminoácidos e fazerem cópias de si mesmas. Era como se fosse assim, é como se essa grande cadeia tivesse lá passeando no meio da sopa primordial, do oceano primordial. E toda vez que uma proteína, um fragmento de proteína, um aminoácido, aqui representado por esse quadradinho com a letra A, toda vez que um quadradinho com a letra A passava aqui do lado, ele conseguia prender esse quadradinho. Estou fazendo só uma analogia, tá, galera? Isso aqui não é o que aconteceu de verdade, é só para você entender o raciocínio. Ele conseguia prender um A e deixar a casinha do A esperando aparecer um B. Aí, na hora que ela estava lá andando na sopa do oceano primordial, isso pode levar dias, levar horas, levar séculos, levar milênios, porque isso aqui demorou bilhões de anos para acontecer. Toda vez que passava um B aqui do lado, ele vinha e colava o B. Aí ele vinha e colava o C. Aí ele ficava predisposto a colar um D. Não quer dizer que isso aqui aconteceu em um único lugar. Isso aconteceu em muitos lugares ao mesmo tempo. E algumas moléculas tinham essa sensacional propriedade de, durante a sua formação,
conseguir reproduzir exatamente uma cópia da molécula original. E aí essa nova molécula, quando ela ficava solta pelo oceano primordial, ela ia pegando os pedacinhos A, B, C, D, na ordem exata. Quando aparecia um H antes do D, ela não deixava grudar, por algum motivo que eu não sei qual é, mas ela não deixava ele grudar. E aí ia grudando na ordem e várias moléculas exatamente iguais a essa foram se formando e se copiando, se formando e se copiando. E o que é um ser vivo, se não uma maquininha capaz de copiar ele próprio? Essa é a grande mágica que a gente coloca para a explicação do que é a vida celular na visão que nós temos a partir da Terra primitiva. Então acreditamos que a Terra primitiva deu origem a essa sequência e que as condições que são super especiais conseguiram durar tempo suficiente para que esse processo de fato acontecesse. E o que são esses pedacinhos aqui? São exatamente os primeiros pedaços que deram origem às primeiras células. A gente acredita que algumas dessas grandes moléculas que guardam, você vê, ela guarda a informação do que ela é. Ou seja, ela é a única coisa que tem a sequência A, B, C, D, E, F, G, H, sei lá quantas, milhões na verdade, milhares não, milhares, né, de letrinhas aí formando aí essa moléculazinha. Algumas dessas moléculas deram a sorte, lá no meio da sopa primordial, de ficar presas no meio de bolhas de gordura, bolhas de substâncias gordurosas que tinham lá. Eu falei que era uma sopa, então tinham coisas oleosas, tinham coisas parecidas com as proteínas, tinham os pedaços das proteínas, tinham gases dissolvidos. Algumas dessas coisas se envolveram ao redor de grandes bolhas de gordura e ficaram lá dentro. E essas bolhas de gordura foram andando por aí, né? E não eram bolhas de gordura qualquer, eram bolhas de gordura que permitiam a entrada e a saída de materiais desse oceano primitivo. E a entrada e a saída desses materiais permitiam, por exemplo, que aqui dentro fossem formadas cópias dessa substância, né, dessa molécula zona e tudo mais. E quando isso acontecia, eventualmente, essas bolhas de gordura davam possibilidade para que houvesse a separação desses dois pedaços em outros pedaços idênticos. Então isso aqui é como se fosse realmente um mecanismo de reprodução. Então essas moléculas se encaixavam desse jeito. Eu não estou falando que isso aqui é um ser vivo, porque ainda não é. Mas a gente acredita que esse mecanismo deu origem ao que nós conhecemos hoje como as primeiras células e como os primeiros seres vivos. Como que essas moléculas deram a baita sorte de isso acontecer? Não sabemos. Existe uma linha que acredita que esse mecanismo é totalmente aleatório e que, por ser totalmente aleatório, ele aconteceu por pura sorte. Existem linhas de raciocínio que acreditam que as leis do universo são definidas por um ser superior e que essas leis escritas por esse ser superior permitiram que isso tudo acontecesse da maneira como aconteceu. Também são linhas de raciocínio 100% válidas e que não são descartadas por nenhum modelo de formação da vida na Terra. Afinal de contas, não existem provas de que um ou outro modelo ocorreu ou não aconteceu. Dessa maneira, esse raciocínio sequencial nos ajuda a entender como que os pedacinhos das células deram origem às primeiras células. E isso é o mais importante para a gente conseguir entender
como funcionam as células nos dias de hoje. Então, os cientistas tiveram acesso a instrumentos que permitiram enxergar as células bem de pertinho. Ao enxergar as células bem de pertinho, a gente conseguiu ver os pedacinhos das células. Quanto mais a gente estudou os pedacinhos das células, mais a gente começou a ter argumento, subsídio, alimento intelectual para conseguir pensar, peraí, como é que essas coisinhas que tem aqui dentro das células podem ter surgido? E depois de conhecer muito bem as células de perto, nós conseguimos formular essas diversas hipóteses. Para conseguir dar validade a essas hipóteses, foram feitos experimentos. Diferentemente do que acontecia lá na época de Aristóteles, que bastava a galera filosofar e trocar uma ideia e vir com argumentos muito bons, e isso não tira em nada a validade dos argumentos deles, tudo bem? Nós temos que fazer experimentos. Então veja, tu pega uma bolha de vidro, coloca gases que você acredita que eram os gases que existiam na Terra primitiva. Por que você acredita? Ora, porque são os gases que devem se formar caso o sistema solar tenha se formado da maneira que a gente acredita que ele se formou. Por que nós acreditamos que o sistema solar se formou da maneira que ele se formou? Porque nós temos telescópios olhando para o universo, vendo milhões, bilhões de exemplos de estrelas se formando em diversos lugares do universo, da imensidão do universo. Então, os nossos telescópios permitiram que a gente enxergasse coisas muito distantes, e essas coisas muito distantes nos dão uma visão de como os sistemas solares, sistemas estelares se formam por aí, como os planetas, que nós chamamos de exoplanetas, se formam por aí. Então nós temos isso. É como se você pegasse uma foto de todos os seres humanos da Terra, tirasse uma foto e guardasse, e mostrasse para alguém estudar. Olha aí, ó, esses são todos os seres humanos da Terra. Me diz aí quem é criança, quem é adolescente, quem é adulto, quem é velho. Fala para mim quem são eles. E aí, só olhando para a foto, os estudiosos foram descobrindo quem eram as crianças, quem eram os adolescentes, só olhando para a foto. E nós tivemos milhares de anos para olhar para as fotos do céu, porque o nosso céu é muito parecido com o passar do tempo, porque as coisas acontecem muito lentamente em termos da vida de um ser humano. Então, nós juntamos todas essas informações e conseguimos saber mais ou menos como é que se formou o nosso Sol. E com isso descobrimos como se formou o planeta. Sabendo como se formou o planeta, nós descobrimos como deveria ser a atmosfera do planeta. Sabendo da atmosfera do planeta, nós descobrimos como era o oceano primordial. E sabendo como era o oceano primordial, nós descobrimos os pedacinhos das células que nós estudamos por meio dos microscópios. Então, aqui fica claro do porquê que o nosso estudo começa, em primeiro lugar, com microscópios e telescópios, para a gente entender como eles funcionavam. Nós já falamos bastante sobre as descobertas dos telescópios. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai descobrir quais foram as coisas vistas pelos microscópios que nos levaram a acreditar que isso daqui realmente é um mecanismo, foi um mecanismo utilizado aí pelo acaso ou pela formação de leis definidas por algo que a gente não conhece e que deram origem às primeiras células. Então, o nosso objetivo hoje é te mostrar, olha, Terra primitiva existia. Isso aí, nós temos um monte de foto do universo aí que mostram coisas parecidas com isso. Nós temos foto da superfície de Vênus, nós temos foto da superfície de Marte. Então a gente tem muitos motivos para acreditar que isso realmente aconteceu. Nós temos medidas geológicas, medidas de sismos terrestres e medidas do campo magnético terrestre, e tudo isso nos leva a acreditar que nós sabemos direitinho como é o interior do nosso planeta. Então, partindo do pressuposto que na Terra primitiva existia uma atmosfera especial, essa atmosfera especial deu origem a uma temperatura especial, que deu origem a um oceano muito especial, que é essa grande sopa. Então, nessa grande sopa
tivemos o surgimento das primeiras células. Por isso que quando a gente fala, encontramos uma possibilidade de água em Marte, então será que havia vida em Marte? Por quê? Porque a água é essencial para a formação da vida como nós conhecemos. Nós encontramos umas calotas de gelo na Lua. Então, será que é possível morar na Lua? Porque se lá tem gelo, tem água. E onde tem água, tem vida. Então, todo o nosso raciocínio gira em torno da vida surgindo no grande oceano primordial, que era feito, naturalmente, de água e um monte de coisas. Para dar continuidade a isso, no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre os instrumentos que corroboram, que confirmam todas essas informações. Era isso. Por hoje é só. Valeu. Até mais. Fui.